Os primeiros 6 anos de vida da criança, o período chamado de primeira infância, é uma época fundamental para o desenvolvimento das estruturas física, psíquica e das habilidades sociais do ser humano. As vivências nesse período influenciam a relação com o mundo e com as pessoas por todo o resto da vida. Nosso convidado de hoje, Vitaldi Donnet, é especialista em educação infantil e nós vamos conversar agora sobre o marco legal da primeira infância. Olá, bem-vindo aqui ao Cidadania. Esse marco legal da primeira infância, aprovado aqui no Brasil, foi um dos primeiros, né, pelo menos na América Latina, não é isso mesmo? É uma das legislações mais avançadas, eu diria a mais avançada do mundo. Não se conhece em outros países, não apenas na América Latina, mas na Europa, na Ásia, uma legislação tão completa e tão atenciosa para a especificidade dos primeiros anos de vida. Em geral, as legislações são genéricas, abrangentes, em todas as faixas etárias, fala dos direitos. O próprio Estatuto da Criança e Adolescente fala dos direitos da criança e do adolescente, ou seja, do nascimento até 18 anos. E esse marco legal aprofundou o olhar para aquilo que é típico próprio da criança nos primeiros anos de vida, que são os mais, como você disse, decisivos para a formação da personalidade humana. E qual é a necessidade desse marco? Assim, de que forma as leis, a legislação pode auxiliar nesse momento tão importante da vida da pessoa? Você disse muito bem, pode auxiliar, porque a lei não faz as coisas acontecerem. É necessário que haja uma decisão política, que haja condições técnicas, condições financeiras e haja a disposição das estruturas de serviço governamentais ou da própria sociedade em atender os direitos da criança. No entanto, ela ajuda muito porque ela estabelece diretrizes para as políticas públicas, que são as mais avançadas, que eu diria assim, no mundo, em relação ao que é a criança, como ela se desenvolve, quais são os fatores que fazem com que ela realize o seu potencial. A criança nasce com imenso potencial e quando ela não tem oportunidades adequadas, ela não vai pôr em prática isso. E então, as políticas públicas têm que procurar atender de tal forma que a criança possa exercitar todo o seu potencial. É uma coisa presente até nas discussões, assim, essa mudança da criança, que não seria mais assim, o objeto das políticas públicas, e sim o sujeito. Mas como que se faz isso? Uma criança assim, tão pequena, né? Assim, um recém-nascido, ou mesmo até os 6 anos de idade, como tornar essa criança sujeito e dar voz a elas? Primeiro, é o nosso entendimento do que significa sujeito. A criança é uma pessoa que tem uma dignidade, um valor em si mesma e ela tem que ser atendida por ela, não porque nós queremos que ela seja desenvolvida, não porque nós queremos que ela seja bonitinha, que alcance altos graus de performance na vida, não é? Qual é a vocação que essa criança tem para a sua existência no mundo. E eu acho que o segundo fator importante é considerar que a criança é capaz, desde que nasce, ela é capaz de participar. E ela tem várias formas de participação, porque a gente chama de as várias linguagens da criança, não apenas a linguagem oral, mas também o olhar, a posição do corpo, a fisionomia, o sorriso, o choro, o jeito dela estar, a sua forma de estar presente, ela expressa o que lhe serve e o que lhe desagrada, o que lhe ajuda a desenvolver e o que prejudica. Existe também uma outra forma que a gente chama de torná-la sujeito, é convidar a criança para participar. Claro que aí já nós temos a nossa experiência, começa com criança com 3 anos. 3, 4, 5, 6 anos, ela já tem. Se a gente usa técnicas adequadas de escuta, elas conseguem expressar muita coisa. A criança está antenada no mundo, ela sabe das coisas, ela tem uma sensibilidade, uma percepção, só que a gente não tem a sensibilidade de perceber, porque nós achamos que só ela vai expressar mais tarde quando conseguir verbalizar. No entanto, se existem técnicas adequadas para
captar a expressão, o sentimento, o pensamento, o sentimento da criança em relação às coisas que devem atender às suas necessidades, nós conseguimos torná-la sujeito, ou seja, participante pelo menos. Mas então é necessário uma capacitação, né, das pessoas que trabalham em creches, em escolas e até mesmo dos próprios pais, para perceber e lidar melhor com a criança. Exatamente. E isso, o Marco Legal tem um artigo que trata sobre a capacitação dos profissionais para a escuta adequada da criança, porque é muito perigoso usar a criança como meio de expressar o pensamento do adulto, dizendo, não, a criança me falou isso, quando ela apenas concordou porque ela achava que concordando seria bem aceita. Então, não se trata de manipular o pensamento, o sentimento da criança com técnicas de sujeição. Eu acho que se trata de a gente ter sensibilidade para a escuta, e isso depende de boa capacitação. E inclusive também assim, esse desenvolvimento, né, neurológico da criança nessa primeira infância depende muito de estímulos, né, para formar as conexões, né? Como seria esse desenvolvimento ideal? Havia uma época que se achava que tudo vinha do genético. Filho de tigre pintado filho de peixe, peixinho Então, se alguém é filho de médico, terá a vocação, o desejo de ser médico. Se alguém é filho de agricultor, vai ser agricultor a vida inteira. Na verdade, todas as crianças nascem com imenso potencial, independente da família, do ambiente. E aí, agora, a gente sabe que o genético corresponde mais ou menos a 50% do que a pessoa vai ser ao longo da vida. A outra parte, os outros 50% provém do meio, ou seja, a interação entre a capacidade que a criança traz ao nascer e a interação com o meio. Portanto, o meio é tão importante que ele, na interação com a capacidade da criança, ajuda a construir o sujeito. Então, a criança é resultado, é uma pessoa que se constrói na relação, nas interações com o meio físico e com o meio social. Por isso que a gente tem que cuidar do meio, porque se o meio for deficiente, se o meio for desagradável, desajeitado, for agressivo, se rejeita a criança, se não lhe oferece estímulos e não provoca a sua curiosidade, não responde adequadamente à atividade, à iniciativa da criança, a criança se retrai e não desenvolve o seu potencial. E onde os profissionais podem se capacitar para trabalhar dessa forma com as crianças? A universidade forma profissionais de diferentes áreas. A gente tem pensado normalmente que seria a pedagogia que forma o professor, né? A psicologia que forma o psicólogo, a enfermagem que forma o enfermeiro, a medicina forma o pediatra. No entanto, hoje nós temos um olhar diferente. Além desses profissionais tradicionais, muitos outros são profissionais que interferem na formação da criança. Um urbanista, por exemplo, ao organizar o espaço urbano, ele está possibilitando, nesse espaço, que a criança tenha interações sociais, que ela possa brincar, que ela possa conhecer a cidade, que ela possa aprender na interação com o mundo complexo, que é o mundo urbano. E se ele não tiver percepção disso, ele esquece a criança. E aí fica uma cidade inimiga da criança, porque tudo é perigoso, tudo é restritivo, ela não pode descer, que pode o carro bater nela, não tem, as calçadas não permitem que ela possa caminhar e correr e tal. Então, dei o exemplo do urbanista, mas podíamos falar do jornalista, da pessoa da área de comunicação, porque quando ela vai fazer uma reportagem sobre uma creche ou sobre um acidente, se ele tem a sensibilidade do que é a primeira infância, do que é a criança, certamente a sua reportagem terá muito mais qualidade, não apenas descritiva, mas comunicativa. E assim nós podíamos dar exemplo de uma quantidade de outros profissionais que são importantes para a criação desse espaço adequado de convivência, de interações, de vivência da criança na sociedade.
Então, o ideal seria que fosse mesmo uma abordagem transversal, envolvendo todas as áreas. Todas as áreas, que tem alguma relação com a criança. Nós gostaríamos que os cursos universitários tivessem uma revisão para incluir disciplinas sobre a primeira infância, de sorte que qualquer profissional que vai ter alguma atividade relacionada ou que as crianças interagem com a sua profissão ou com o resultado do seu trabalho, tivessem esse lado sensível para esse cidadão que tem o mesmo direito que o cidadão adulto. E quais são os principais eixos colocados no marco legal da primeira infância? Nós temos dois blocos, eu diria assim, de coisas que esse marco determina. De um lado, o primeiro bloco são as diretrizes para as políticas públicas. Por exemplo, atender o interesse superior da criança. Segundo, considerar a criança sujeito capaz, participante. Terceiro, envolver a sociedade na formulação das políticas públicas, que, aliás, isso está na Constituição e no ECA, que é um direito da sociedade participar por meio das suas organizações representativas. Quarto, uma abordagem holística da criança, uma visão completa que vê a criança como sujeito de direitos, como pessoa inteira, e não apenas sob o ponto de vista de um setor, ou de saúde, ou separadamente educação, ou um problema que deve ser resolvido pela assistência social, mas a criança como cidadã, sujeito de direito visto na sua globalidade. Para isso, nós precisamos de um quinto elemento importante nas políticas públicas, que é a intersetorialidade. Os vários setores trabalhar juntos. É um pouco na linha transversal, como você se referiu antes, na formação das pessoas. Também na formulação das políticas temos que ter esse olhar abrangente. O outro bloco, o outro conjunto de ações determinadas pelo marco legal, se refere propriamente ao atendimento direto, tanto na área da saúde, quanto na educação, quanto na relação com a família, quanto no espaço público, por exemplo, do brincar, quanto no espaço escolar. Essa questão do espaço que me chama a atenção é bastante interessante, porque talvez é uma coisa que talvez não fosse necessária, digamos, 100 anos atrás, né, que esse espaço era mais presente. Agora é preciso, então, garantir um espaço, né, nas cidades atuais, né, cada vez mais cimentadas, as crianças moram em apartamento, ficam assistindo televisão, então achou-se necessário incluir, né, esse direito, essa garantia do espaço para a criança poder brincar. Né? Como é isso? O direito ao brincar é fundamental, é essencial. A criança só é criança se ela brinca e ela aprende pelo brincar. Ela se desenvolve pela interação livre com os objetos, criativamente, onde ela tem iniciativa, onde é que ela possa manipular. Um jeito lúdico de ser no mundo, é o jeito da criança, brincando. Então, nós consideramos que se a criança não brinca, ela não vai alcançar seu potencial de desenvolvimento e não vai ser uma criança feliz, porque faz parte, da essência do ser humano o brincar. E não apenas o ser humano, até animais fazem isso. E como você disse bem, as nossas cidades foram esquecendo esse direito ou terceirizando o brincar para a creche ou para a escola. E, eventualmente, um pouco dentro de casa quando tem espaço. Agora, alguns prédios já estão fazendo o parquinho embaixo, o playground, quase toda uma das propagandas dos prédios normalmente temos playground, mas é tão pequenininho e tão artificial e tão restritivo ao movimento, à liberdade, à criatividade da criança, que ele não substitui os espaços livres, abertos, em contato com a natureza. É fundamental que a criança possa interagir com a natureza, né? Ser livre para brincar. E, para isso, as cidades têm que pensar nos direitos desse cidadão, criando praças, parquinhos, lugares em que elas possam estar sob supervisão, evidentemente, com segurança, poderem brincar com outras crianças, com variados objetos, muito com a natureza. E o marco legal, então, determinou que o poder público, tanto federal quanto estadual quanto municipal, criem espaços lúdicos para o brincar da criança.
Que aí, quando se fala esse brincar, então, tem que ser um brincar livre, né? Não pode, assim, não pode ser substituído, por exemplo, por um videogame, um joguinho online. Isso não supre esse... Não supre. É fundamental o brinquedo livre, porque é um aspecto fundamental da personalidade humana, é a criatividade, a iniciativa, a descoberta. Então, quando um brinquedo já vem, de certa forma, programado, a criança aprende a usá-lo, mas ela não é sujeito daquele brinquedo. Ela não é a criadora daquele brinquedo. Apenas ela dá conta dos passos para obter o produto final, o resultado final, que é aquele que o criador do jogo, do brinquedinho eletrônico inventou. Já no espaço livre, quando a criança está com uma bola, está com uma boneca, está com um carrinho, ou está com um peão, ou está com uma corda de pular, ela vai inventando e ela vai modificando e vai sentindo o seu potencial, o seu poder, indo sempre um pouco mais além. Ela mesma vai se desafiando, coisa que não acontece normalmente nesses jogos eletrônicos. Eu acho interessante quando a gente observa crianças brincando, né, que muitas vezes elas não aceitam a proposta, digamos, do fabricante do brinquedo, né? Assim, que o brinquedo pode ser sei lá, um super-herói e ele muda para outra coisa completamente diferente, né? O carrinho pode passar a ser um avião e a imaginação é livre, né? É ótimo. Esse os pais teriam que ter muito presente isso, a imaginação é livre. Não vamos prendê-la porque ela não é um pássaro engaiolado. Se a gente transforma a imaginação da criança num pássaro dentro da gaiola, adeus criatividade do nosso filho, adeus capacidade de invenção, de sair dos problemas. A gente vai sempre querer a solução pronta ou descobrir onde que está a solução e não ser sujeito do seu próprio caminho. O senhor falou agora no papel dos pais, assim, os pais têm um papel muito importante, porque, pelo menos nos 2 primeiros anos, em geral, a criança não tem contato com a creche, não foi ainda para a pré-escola. Está previsto algum tipo de formação, alguma preparação para os pais? A área de políticas públicas tem que sempre prever também a política de apoio à família para que ela possa ter as condições de cuidar e educar bem o seu filho. Muitas famílias já estão colocando a criança na creche logo após o término do aleitamento materno. Então, com 4 meses ou 6 meses, muitas crianças já estão indo à creche porque os pais trabalham, principalmente quando é a mãe que trabalha fora e ela não tem com quem deixar essa criança pequena, então ela coloca na creche. Na creche, dependendo da qualidade da creche, a criança vai brincar ou não, vai brincar mais ou vai brincar menos, vai brincar adequadamente ou vai brincar também ou ficar diante de uma televisão. Então, o importante, eu acho que nos espaços públicos de interação educativa, haja qualidade da pedagógica para que a criança possa ser livre, espontânea, criativa e ter a liberdade dos seus movimentos e interações com os seus coleguinhas. Agora, em casa, existe dentro do setor saúde muitas orientações para a gestante, para a mãe, sobre aleitamento, alimentação saudável, estimulação, a criação dos vínculos, o vínculo afetivo, que é decisivo, fundamental para a linguagem, a conversa com a criança. Existem muitos programas, sim. Você tem razão que nós podemos citar N programas brasileiros que fazem visita às famílias ou trabalham com as famílias em grupo, em tipos de oficinas, roda de conversa, para conversar sobre a estimulação adequada da criança. Existe até uma previsão para o atendimento domiciliar, quando necessário? Tem famílias que têm programas bem grandes no Brasil que fazem atendimento, chama visita domiciliar, em que uma visitadora ou um visitador chega até a família, conversa com os pais ou com a pessoa que está cuidando da criança naquele momento e conversa sobre o desenvolvimento infantil e a estimulação da criança. Existem outros em que trazem as famílias para centros de reunião e conversam ou trocam experiências. Existem outros em que há programas de rádio,
né, em que se comunica para os pais, né, você já beijou seu filho hoje, já deu um abraço, sabe que contou uma historinha, lê para ele uma historinha. Então, tem muitos programas de rádio que o Unicef, por exemplo, tem estimulado bastante isso e outras organizações também, no sentido de que quem escuta a rádio está recebendo em casa uma informação importante que ela não teve, essa pessoa não teve oportunidade de estudar na escola, de ler ou de ninguém lhe informar, e chega por esses meios de comunicação. E os planos municipais para a primeira infância? Também existe essa previsão, né? Como está sendo essa implantação? A Rede Nacional Primeira Infância, em 2010, terminou o Plano Nacional pela Primeira Infância. E esse foi aprovado pelo CONANDA, acolhido pelo governo, como um plano global de atendimento dos direitos da criança de 0 a 6 anos. E esse plano prevê, né, que os estados e municípios também elaboram seus planos municipais, planos que abrangem todos os direitos e que tenham essa visão integrada da atenção. Nós trabalhamos dentro da Rede Nacional Primeira Infância com municípios para elaborarem esses planos. Temos hoje, eu diria, em torno de 450 planos nos municípios. E agora fizemos uma campanha de compromisso para que os candidatos à prefeitura para a próxima gestão assinassem um termo de compromisso chamado Criança é Prioridade. E vamos trabalhar com os eleitos agora para que eles incluam no seu plano de governo a elaboração dos planos municipais. A Rede Nacional Primeira Infância, por meio das suas organizações associadas, procurará dar o apoio para os municípios para elaborarem os planos municipais. Qual é a importância de um plano desse? É que o governo local e as organizações da sociedade, os conselhos, se reúnem para pensar quem são as suas crianças, onde elas estão, como é que elas vivem, o que estamos oferecendo para elas, o que mais nós podemos oferecer, onde estão as fontes de recursos e de ideias, de projetos, de programas, para que a gente possa ter uma gestão no município voltada para a prioridade da criança, o atendimento prioritário da primeira infância. E nós imaginamos que o município que tem essa experiência de elaborar um plano e executar, transforma a sua fisionomia. Ele se torna muito mais atencioso com a criança e as crianças vão se desenvolver muito melhor, porque existem grandes forças, tanto da sociedade como políticas públicas do governo, que podem melhorar as condições de atendimento. Mas isso já está acontecendo, os municípios já estão elaborando e apresentando seus planos? Já temos, como eu falei, em torno de 450 municípios que já têm planos ou concluídos ou em fase de conclusão. E agora nós vamos acentuar com a próxima gestão municipal para termos uma quantidade bem maior de planos municipais. E o que mudou nas políticas públicas desde a aprovação do marco legal no início desse ano? Muitas coisas. Eu acho que eu diria que é o central, é o eixo. É um olhar mais sensível, mais atencioso, mais cuidadoso para a primeira infância. Não basta só fazer ações. Não basta ter programas, oferecer os serviços. É preciso ter a sensibilidade. Criança é gente, é pessoa, é uma riqueza imensa da sociedade, da nação. E ela merece o melhor que a nossa sociedade tem e que o nosso governo tem para dar para... E recebendo o melhor, nós vamos ter uma infância mais desenvolvida, consequentemente uma adolescência também mais desenvolvida e adultos mais integrados socialmente. Isso está provado nos países que fizeram bons programas para a infância, que eles conseguiram provar, né, que dá um resultado extraordinário em termos de escolaridade, de integração social, de produtividade no trabalho, da organização da vida social. Muito obrigada pela sua participação. Infelizmente, nosso tempo acabou.
Eu conversei com Vital de Donê, especialista em educação e membro da Rede Nacional Primeira Infância. Se você tiver alguma sugestão, liga para a gente no número 0800 61 22 11. Se você quiser rever este aqui ou outros programas da TV Senado, acesse nosso site senado.leg.br/TV. Obrigada pela audiência e até o próximo Cidadania.